Olá, bom dia, ou boa noite, boa tarde, porque o vídeo na internet não tem horário, né? Você pode assistir de manhã, à noite, a hora que você quiser, no ônibus, indo trabalhar. Essa é a nossa escola dominical. Nós tivemos reunião do conselho no último dia 14, uma quarta-feira, na quarta-feira da semana passada, e foi decidido no conselho que a escola dominical ainda ela será pela via online somente. Nós não vamos reabrir aos domingos pela manhã a igreja. Por quê? Porque o conselho entende, nós entendemos que é importante a imunização das 2 doses da vacina. Isso, com a maioria dos membros, vai acontecer lá em meados de outubro. Então, por isso, a igreja na escola dominical ainda vai estar fechada e nós esperamos que a coisa melhore cada vez mais. Mas aí as vantagens, né, que nós vimos é que a escola dominical ela pode ser assistida a qualquer hora, né? O camarada está no metrô, indo trabalhar, no ônibus, está lá numa hora esperando alguma coisa, ele pode pôr o fone de ouvido e participar da aula. Esse é o intuito, né, que a mensagem de Deus, a mensagem da palavra de Deus, né, seja divulgada aí para as várias pessoas. Então esse é o nosso objetivo. Hoje domingo, dia 25 de julho, e essa escola dominical está chegando a você via as redes sociais YouTube e Facebook. Antes de nós falarmos do tema e lermos a palavra, eu quero orar com você, pedindo iluminação e que Deus abençoe sua vida, meu amigo, amiga, irmão e irmã que está participando da conversa de escola dominical da primeira IPI de Guarulhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida de cada irmão e irmã que pode estar assistindo esse vídeo, aonde o Senhor quer levar a tua palavra, que ela chegue e o teu Santo Espírito mova os corações, as mentes, trazendo compreensão, clareza para as nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor abençoe sobretudo as pessoas que estão desanimadas, cansadas, as que estão enfermas, necessitadas, desempregadas, os que estão encarcerados. Coloque a tua mão santa, nós te pedimos, Senhor. Abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A proposta hoje é nós falarmos as reações diversas diante do reino dos céus. As reações diferentes, né, que acontecem nesse reino. A forma como Deus se manifesta e que às vezes a gente precisa estar aberto a essas reações. O estudo das parábolas do joio e do trigo e também da rede. Eu quero ler com você Mateus capítulo 13, do verso 24 ao 30, diz assim. Mateus 13, do 24 ao 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, ateai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Até aí, e agora nós vamos adiantar um pouquinho, versículos 36 ao 43, diz assim: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. Os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro, ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aí, agora eu vou ler do 47 ao 50. Diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Até aí. Reações diversas diante do reino dos céus. O estudo da parábola do joio e do trigo e da rede. Até aí. Eu quero ler também uma historinha para vocês. Eu vou ler aqui porque eu não quero errar na reprodução. Chamada uma saga, né? Os Ladrões de Borgo São Sepulcro. Esse texto eu extraí de um artigo, você vai ver aí a referência, né? Mas eu quero ler para você. Um bando de ladrões, diz assim o texto, um bando de ladrões se escondiam nos bosques e saqueavam à redondeza os transeuntes, as pessoas que passavam por ali. Movidos pela fome, os ladrões foram ao eremitério dos frades para pedir comida. São atendidos, mas sem remorsos deste. Eles dizem: não é justo que demos esmola a esta casta de ladrões que tanto mal faz neste mundo. E apresentaram então a questão a Francisco. Este sugeriu a seguinte estratégia: leve ao bosque pão e vinho e grite-lhes: irmãos ladrões, vinde para cá. Somos irmãos e lhe trouxemos pão e vinho. Felizes os ladrões comem e bebem. Em seguida, falem-lhe de Deus para os ladrões. Mas não lhes peçam que abandonem a vida que levam, porque seria pedir demais. Apenas peçam que, ao assaltar, não façam mal para as pessoas. Numa outra vez, quando vocês forem de novo encontrar com os irmãos ladrões, aconselha os ladrões, né? Ou leve aos ladrões algo mais substancial, uma comida mais gostosa. Leve queijos e ovos. E então, mais felizes ainda, os ladrões se refestelam. Mas aí vocês falam sobre a exortação. Irmãos ladrões, larguem esta vida de fome e de sofrimento. Deixem de roubar. Convertam-se ao bom trabalho do Senhor, do Deus verdadeiro, pois Ele vai providenciar o necessário para o corpo e para a alma. Os ladrões, comovidos por tanta bondade, deixam aquela vida e alguns até se fizeram frades piedosos. Até aí. Então vejam, né, essa saga, né, dita de Francisco de Assis, da preocupação em entender que quem faz a obra é o Senhor. Né? A gente tem mania de querer excluir, né, aquele que parece ser o vilão da história. Aí é o risco. Né? A parábola do joio e do trigo é bastante clara, e o Senhor Jesus depois explica aos seus discípulos, falando que a boa semente é plantada pelo Filho do Homem, né? O campo é o mundo, a semente são os filhos do reino, os filhos do maligno são o joio, e o diabo é quem semeou. A ceifa é a consumação do século, dizendo que essa consumação do século vai acontecer, e quem vai cuidar de condenar os filhos do maligno é o próprio Deus. Não é papel nosso ficar colhendo antes do tempo, porque a gente pode perder também o trigo. A gente tem que deixar o Espírito transformar as pessoas. É preciso ser, uma palavra que tem sido presente na minha vida, ser paciente. Né? Eu estava pensando nessa perspectiva daquele que está enfermo, ele é um paciente, ele tem que ter paciência para que se cure daquele problema. A mesma coisa, nós precisamos exercitar a paciência. O Espírito faz a obra na vida das pessoas. E eu te faço uma pergunta: o que a parábola do joio e a parábola da rede pode nos ensinar hoje como igreja?
Será que existem casos em nossa vida que nós queremos tomar o lugar de Deus e julgar as pessoas? Perdemos a esperança na redenção, na salvação daquele e daquela que está perdido ou perdida? Precisamos pensar, né? A pior coisa que tem é quando a Igreja de Cristo perde a esperança. O trigo e o joio, eles se parecem muito e num primeiro momento não se percebe a diferença. Se você não tomar cuidado, você vai tirar um pelo outro. A reação dos trabalhadores é extremamente radical. Eles querem arrancar aquela erva daninha, assim como nós. Eles se precipitam, eles querem acelerar o processo. E é preciso entender uma lei, a lei da ambiguidade. No solo onde cresce a boa semente, também cresce o joio, ou a tiririca, a erva daninha. Essa é a lei da ambiguidade que perpassa não somente as relações humanas, mas também se refere à própria natureza da imprevisibilidade. Nós precisamos entender que as coisas não são assim, né? Existem outras reações, a gente precisa tomar cuidado. Cuidado com a precipitação, para você não extrair aquilo que foi plantado pelo próprio Deus. O risco era esse, espera um momento que você pode arrancar o que foi plantado pelo próprio Deus, né? A percepção de que há joio crescendo em meio ao trigo causa indignação nos trabalhadores. Eles dizem, mas os servos lhe perguntaram, queres que o arranquemos o joio? Queres que vamos e arranquemos o joio? Mas eles não se atentaram para o risco de tirar o trigo junto com o joio. Essa é uma obsessão também que nós vivemos nas nossas comunidades, a obsessão pela pureza e pela perfeição, o que também era vivido por grupos religiosos dos tempos de Jesus, os fariseus e os escribas. Eles pensavam que a santificação ocorria no seguimento da normativa ou da ordem e dos mandamentos. E não é, nós somos santificados em Cristo Jesus, isso não é nosso mérito, é Deus quem faz por nós em Cristo Jesus. Portanto, é preciso ter sabedoria, paciência, prudência, antes de tomarmos as atitudes, buscarmos em Deus o que Ele quer para nós. É importante nós refletirmos sobre isso. Muitas vezes eu e você também temos, né, esse sentimento de precipitar, acelerar as coisas, e é complicado, né? Quantas vezes sofremos com essa triste realidade. Eu quero ler com você Isaías, profeta Isaías, capítulo 28, versículo de número 29, diz assim: também isto procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Nosso Deus é o Deus da sabedoria. Precisamos buscar sempre nele para tomarmos as nossas decisões e atitudes. Ainda pensando em Isaías, vamos ler capítulo 30, versículo 21, que diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Né? O seu Deus é o Deus da sabedoria e Ele vai te direcionar para teres uma consciência. Então procure sempre consultar o seu Deus. Conversando com um amigo de trabalho, ele disse assim: nas tuas decisões, Lucas, você se lembrou de consultar o Senhor? É importante, né, consultarmos o Senhor. Por que é importante consultarmos? Porque a Bíblia também fala que existe tempo certo para todas as coisas. No livro do Eclesiastes, diz, né, que nós precisamos saber esperar, porque existe tempo certo para todas as coisas. Até porque a angústia e a ânsia em resolver problemas da nossa maneira pode nos trazer prejuízos. Leia aí na sua Bíblia depois, Eclesiastes capítulo 3. Existe tempo certo para tudo. E se você ou eu nos precipitarmos, você pode ter consequências drásticas. E depois nós falamos
da parábola da rede, né? A parábola da rede. A questão da parábola da rede, Mateus 13, 47 a 50. Trata da questão do juízo. E aí nós temos duas reflexões para pensarmos. Primeiro, é fundamental entendermos que todos e todas somos os peixes e que a condição de juiz não cabe a nenhum de nós. Nós somos peixes ali daquela rede, né? E quem faz ali a separação é o Senhor. Essa é a primeira reflexão. Depois, imaginemos se Deus nos julgasse da mesma forma com que eu condeno as outras pessoas. Certamente nós sofreríamos muito. A plantação e os peixes pertencem todas a Deus. Ao Senhor compete o julgamento e no tempo certo. Cuidado com as precipitações, né? E para concluir aí as nossas leituras e conversas, eu quero colocar aqui mais uma ideia, né? É importante, igreja, nós pedirmos para Deus sabedoria. É importante pedirmos prudência e paciência nas questões relativas ao reino dos céus, ou o reino de Deus, tendo sempre o cuidado com a precipitação e, consequentemente, com o julgamento que prejudica a caminhada cristã. É preciso esperarmos o tempo de Deus, né? Espere o tempo do Senhor, Ele vai te dar a vitória. Eu espero que essa palavra tenha sido relevante para a sua vida, como foi para a minha. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. A paz do Senhor. Até logo mais às 19 horas de domingo. Hoje, domingo, dia 25 de julho de 2021. Em seguida, às 19 horas, temos o culto ao Senhor. Você é o nosso convidado, a nossa convidada. Paz do Senhor e até logo mais.